bancada do PSOL na Câmara dos Deputados foi ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira pedir a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O processo foi protocolado junto ao inquérito das alegadas milícias digitais. A informação foi confirmada pela líder da bancada na Câmara dos Deputados, Sâmia Bonfim, que pelas redes sociais relembrou que o ex-presidente não possui mais foro privilegiado. Além da prisão, os esquerdistas também pediram a quebra do sigilo telefônico, busca e apreensão de supostas provas, documentos e passaporte. Os psolistas concluíram dizendo que o atual cenário de polarização política em que vivemos foi causado por Bolsonaro e pela alegada disseminação de fake news. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade, será que pode ir adiante esse pedido, Zé? Qual a análise? Agora já na companhia também de quem nos acompanha na TV e no rádio, Zé. Salve, muito boa noite de novo aqui, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is e boa noite aqui para a nossa bancada. Estamos começando o ano, vale dizer, olha, tente, seja otimista, 23 está começando. Este é mais um ponto na tentativa de constranger o presidente Jair Bolsonaro e se prepare a sua família. A partir de agora, ele é um cidadão comum, já não tem mais foro privilegiado. Isso, em outros tempos, seria prejuízo, agora é a liberdade, né? Ele está livre de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou será que vão querer continuar julgando o presidente Jair Bolsonaro, agora cidadão, pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem mais foro privilegiado? Esta é a realidade. Além do PSOL, que fez esta espalhafatosa tentativa de fake news para dizer que existe alguma coisa contra o presidente, o próprio PT também hoje me mandou aqui cópia de um pedido para fazer uma investigação na viagem do presidente aos Estados Unidos. Ele foi como presidente e lá pedem para avaliar o deslocamento do avião, o custo, não sei o quê, se houve abuso de poder. Veja que ponto chegam as oposições a essa coisa rancorosa, vingativa. E por trás, gastando dinheiro público, está o lema de união e reconstrução. União de quê? Se estão chutando um ex-presidente da República. Em todos os lugares do mundo, um ex-presidente da República é uma figura de respeito, uma reserva, e deve ser mantido até pelo legado que Bolsonaro deixa, a lição de que é possível presidir um país livre das amarras políticas que só queriam mesmo ganhar dinheiro, né? Então, diante disso tudo, vem esses grupos, já são dois, tentando exatamente esta perseguição política que parece o quarto turno. O primeiro e o segundo turno passaram, depois veio o terceiro turno, que são ações para tentar colocar o presidente inelegível, e agora o quarto turno, que é perseguição. Gente, deixa o presidente. Ele saiu do país exatamente para não deixar nenhuma influência e deixar a vida andar por aqui. Isto é uma perseguição usando a própria justiça. Agora o Supremo deve declinar do foro natural, a Constituição diz isso, né? E deixar a vida andar e não ficar perseguindo juridicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, a justiça se transformou em arma de punição, a justiça se transformou em vingança sórdida aqui no Brasil. E é preciso recolocar isso. E o coronel Gerson Gomes, que nos diz, coronel, sobre esse pedido, essa iniciativa da bancada do PSOL no Congresso. Já era esperada, né, Vitor? E boa tarde à nossa audiência do rádio, da televisão e aos meus colegas de bancada. E tenho que lembrar, né, que ontem participei do comentário da posse do presidente Lula e percebi que várias das pessoas que me procuravam nas redes sociais se encontravam ainda perplexas, alguns desolados, e assim como o nosso âncora lá de Brasília, e que é o nosso guru do submundo e das articulações que acontecem ali na área da política, o nosso Zé Maria Trindade, eu quero também deixar a nossa audiência um desejo de que nós tenhamos um 2023 com a nossa energia redobrada, resiliência, coragem para resistir, porque nós teremos muito trabalho. Tudo indica, pelo que nós vimos na cerimônia, que nós presenciaremos uma disputa de imagens. E é nesse sentido que eu falo sobre essa questão desse pedido de prisão, Vitor.
existe um esforço bastante articulado para não só desconstruir o legado do presidente Bolsonaro, mas como criminalizá-lo. Tudo aquilo que foi feito em relação ao presidente Lula, eu não sei se a nossa audiência lembra do Pichuleco, aquele boneco, né, que era do Lula vestido de presidiário, que foram feitos até alguns gigantes e foram proibidos depois de serem colocados nas manifestações. Toda aquela forma com que a multidão cantava em todos os locais do Brasil, e até hoje continua cantando, né? Remetendo o ex-presidente à situação de ter sido condenado, agora a esquerda tentará fazer o mesmo. Eu não tenho como deixar de estabelecer um paralelo com o que acontece na Bolívia, por exemplo. Nós temos a ex-presidente da Bolívia, que foi condenada a 10 anos de prisão. E numa situação completamente esdrúxula. Por quê? Ela era a segunda pessoa na hierarquia do Senado, é como se fosse uma vice-presidente do Senado. O Evo Morales, ele renunciou porque ele tentava uma 4ª reeleição, foi feito um plebiscito, a população disse que não queria essa 4ª reeleição, ele queria modificar a Constituição outra vez, a população rejeitou e mesmo assim a Suprema Corte mandou que ele concorresse, ele ganhou numa eleição eivada de fraudes. E apesar disso, ele tentou assumir e acabou sendo obrigado a renunciar. Foi embora e ninguém queria assumir. O vice não queria, o presidente do Senado não queria, ninguém queria assumir e sobrou para a vice-presidente do Senado, que assumiu e conduziu o país à estabilidade, promoveu novas eleições e o candidato de Evo Morales ganhou e ele retorna ao país. E qual é uma das primeiras providências? Ele manda prender a ex-presidente que justamente estabilizou o país e fez eleições. E agora, recentemente, na semana passada, o último governador de oposição também foi preso, acusado de ter conspirado lá quando da renúncia de Evo Morales. Então, se percebe um certo estilo, uma forma já meio formatada de perseguir os inimigos políticos, assim como aconteceu na Nicarágua, que toda a oposição foi presa, e aí o ditador conseguiu a sua 4ª reeleição, com todos os opositores presos. Da mesma forma na Venezuela, da mesma forma, obviamente, a origem de toda essa ideia é Cuba, que tem uma democracia que todos conhecemos, de partido único, onde a oposição é completamente trucidada. Então, esse estilo que começa a ganhar corpo no Brasil, ele não é um estilo só de revanchismo, ele tem método, tem organização, tem estratégia, e nós veremos essa disputa agora de imagens, tentando desconstruir o legado do presidente Bolsonaro e afirmar que esse modelo que retorna seria o modelo ideal para o país. E nós teremos que conviver com essa disputa de imagens. A opinião agora é de Roberto Mota. Diga, Mota. PSOL. O PSOL. O PSOL é aquele partido que foi criado para fazer com que o PT pareça moderado. Não sei se vocês lembram, mas uma deputada do PSOL aqui do Rio de Janeiro foi a primeira pessoa a pedir a suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio por causa da pandemia, que acabou virando uma decisão judicial na DPF 635. O PSOL é isso, o PSOL tem um histórico de trabalhar contra a atividade policial. Então existe aí uma grande contradição. O PSOL sempre foi contra a prisão, seja lá de quem for. Por exemplo, há inúmeros pronunciamentos de um deputado aqui do Rio de Janeiro, deputado federal, que era do PSOL e agora é do PSB, falando contra a prisão. Há um vídeo dele, é fácil de achar aí na internet. Eu acho que é uma palestra que ele deu na Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, em que ele afirma: prender para quê? Prisão não serve para nada. O PSOL defende a pauta do desencarceramento. É uma pauta desse novo governo aí. O desencarceramento significa colocar na rua os criminosos que estão presos. Portanto, a gente poderia até achar que houve aí um erro, um engano, né? Não é possível, uma falta de coerência do PSOL. Mas vejam, PSOL é uma sigla que significa socialismo e liberdade. Quem acredita
que é possível combinar essas duas coisas acredita em qualquer bobagem. Agora, juridicamente, Zé, explica para a gente o caminho desse pedido. Eles já vão automaticamente para a primeira instância ou ainda será uma análise do Supremo Tribunal Federal? E o que os deputados apontam são fatos que teriam ocorrido durante o governo, né? A suposta disseminação de fake news, os alegados ataques à democracia, enfim, ações que Bolsonaro teria cometido ainda enquanto presidente da República. Então, imagino que juridicamente também seja uma questão complexa a partir de agora, né? E a gente vai ter que observar como é que caminham esses pedidos todos, né? Eu diria que isso aí é uma fake news judicial, porque todos sabem que o presidente perde o foro, né, especial quando sai do poder, passa a ser um cidadão comum. E o pessoal vai ao Supremo na tentativa de manter ainda o Alexandre de Moraes na perseguição ao presidente Jair Bolsonaro, né? Naturalmente, o que acontece é o seguinte: há um tempo, né, o Supremo ainda está em recesso e quando voltar o Supremo vai declinar do foro, ou seja, mandar para a primeira instância qualquer um desses processos, e é isso que deve acontecer. Não há nenhuma evidência no pedido do PSOL, né? Não tem nada de novo, é apenas uma maneira que encontraram aqui esses partidos de esquerda de fazer espuma. O pedido, quando é apresentado no Supremo, gera notícia negativa. Quando o Supremo pede para o Ministério Público se posicionar sobre aquele absurdo, gera uma nova quantidade de notícias negativas. Quando o pedido é negado, gera uma nova quantidade e relembram as notícias. Então, este é o que eu chamo de kit constrangimento e que usa exatamente o caminho judicial. E por que não colocar aí uma multa de 22 milhões por litigância de má-fé? Esta seria uma litigância de má-fé. Dá-lhe uma multa no PSOL também de 22 milhões de reais. Isso é coerente. 22.900 reais foi o que aconteceu com o PL.